E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar agora a prova de Direito Administrativo para Procurador do Trabalho que ocorreu nesse último domingo, ontem, né? Dia 8 de março, tá? São apenas 6 questões de Direito Administrativo, mas como cada alternativa merece um comentário profundo, um comentário legal, nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Para não ficar um vídeo grande demais para você, perfeito? Nessa primeira parte, vamos analisar as 2 primeiras questões que não são difíceis, tá? A primeira é uma jurisprudência até meio complicadinha, a segunda, para quem estuda administrativo em alto nível, até que estava tranquila. Vamos lá. Primeiro, vamos ver as questões sem comentários, para se você quiser pausar o vídeo, fazer por conta própria. Olha só. Primeira questão tratando da ADI 1923. Todas as alternativas para a gente. E a segunda questão vai falar dos conselhos de classe, inclusive OAB, tá? Questão 88 da prova. Passou aqui. Beleza? Vamos lá, agora vamos começar de verdade o nosso vídeo, aqui nos comentários para cada alternativa dessa. Olha só, primeira questão. Analise as assertivas abaixo à luz da decisão proferida pelo STF na ADI 1923, assinalando a alternativa incorreta. Primeiro, sempre prestar atenção, né, quando o examinador pede a incorreta, porque a gente costuma inverter isso no cérebro e acaba marcando uma certa, sabe? Mas assim, a ADI 1923 é essencial para todo mundo que quer estudar terceiro setor, tá? E essa ADI, ela é muito didática, cara. Se você pegar a ementa é grande, tá? Tem, sei lá, 15, 20 parágrafos, é bastante, eu não lembro agora, mas são muitos parágrafos, mas é bem didático, explica bem certinho, vale a pena ler esta ementa aqui. Ela trata especificamente da lei das OS, das organizações sociais, tá? Olha só, primeiro aspecto, alternativa A. A celebração do contrato de gestão pelo poder público depende de prévio processo licitatório, sob pena de violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência da administração pública. Muita calma aqui, tá? O que o examinador está cobrando aqui não é que a OS faça licitação. Ele está cobrando que o poder público faça licitação para firmar o contrato de gestão com a organização social. Como você já bem sabe, é através do contrato de gestão que o poder público cria o vínculo com a organização social, tá? E olha só, precisa licitar? Não precisa, tá? Esse é um entendimento que o Supremo teve nessa ADI. Já é um entendimento mais antigo que isso, mais antigo que essa ADI, mas foi reafirmado aqui, tá? O que é necessário é manter os princípios constitucionais, especialmente o princípio da impessoalidade. O poder público não pode firmar um contrato de gestão com uma OS, porque essa OS ajudou na campanha do governador, por exemplo, sabe? Não se pode fazê-lo, obviamente, mas não precisa licitar. A alternativa A está errada, já é o nosso gabarito aqui. Vamos ver as demais alternativas e ver por que elas estão corretas. Alternativa B. Embora as organizações sociais não se submetam em suas contratações com terceiros ao dever de licitar, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da administração pública, razão pela qual suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio, que deve fixar regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. Veja, aqui sim já é aquela situação que eu falei na alternativa anterior. Nós estamos falando da OS querendo contratar um particular qualquer. Por exemplo, imagina que a OS quer contratar uma empresa para reformar o prédio, que é sede dessa organização social. Precisa licitar? Não precisa. E se o recurso que a OS está gerindo for recurso público que veio através do contrato de gestão? Aí vai precisar licitar? Também não. Tá? Só precisa fazer a mesma coisa que eu falei na alternativa anterior, manter o núcleo essencial dos princípios da administração pública. Quando nós falamos de licitação, especialmente o princípio da isonomia, impessoalidade, eficiência, tá? Agora, não precisa licitar. Alternativa C. Não se aplica às organizações sociais a exigência de concurso público para contratação de empregados, a fim de atender aos contratos de gestão com o poder público, mas a seleção de pessoal de tais entidades deve ser feita através de um procedimento objetivo e impessoal. Perfeito, tá? É exatamente isso.
A mesma ideia que se aplica para as licitações se aplicam para os concursos públicos, em se tratando de não somente OS, OCIP, OSC, tá? Olha só, não precisa fazer concurso, mas tem que manter um procedimento objetivo e impessoal. Nunca vi um julgado nesse sentido, tá? Mas entendo que se aplica vedação ao nepotismo nas entidades do terceiro setor, tá? Como eu disse, eu não conheço a jurisprudência nesse sentido, acho que não existe nos tribunais superiores, mas, pelo menos do ponto de vista doutrinário, você pode considerar isso relativamente pacífico aí, tá? Vai se aplicar vedação ao nepotismo. A questão não cobrou isso, claro, é só um acréscimo aqui, tá? Alternativa D. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público não é restringido pela Lei 9637. Exatamente. O que o Supremo fez aqui na Lei 9637 foi fazer uma série de interpretações conforme a Constituição, tá? E este foi um exemplo. O Supremo falou, olha, todo recurso público deve ser fiscalizado por Ministério Público e Tribunais de Contas. Logo, se a OS está gerindo recurso público que recebeu através do contrato de gestão, nós não podemos interpretar nenhum dispositivo da Lei 9637 de modo a restringir este controle, tá? Ou seja, controle externo realizado pelo Tribunal de Contas nas OSs é pleno, tá? Todo o dinheiro público que for gerido por uma OS vai receber controle dos tribunais de contas e por parte dos ministérios públicos. A alternativa E não respondida é uma característica desse concurso, tá? Sempre tem essa última que é a alternativa E sem resposta. E o gabarito aqui é a alternativa A. Vamos ver alguns trechinhos dessa ADI só para ajudar a gente na fixação do conteúdo. Olha só, parágrafo 12 da emenda. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio. Interessante, né? Porque tem nome de contrato. Essa daqui, se cair no concurso, muita gente vai cair fácil, tenho certeza, sabe? Porque, embora seja um contrato de gestão, não são interesses antagônicos, que é uma característica dos contratos, tá? Os interesses são convergentes. Veja, uma OS que trata de educação, ela tem interesse em prestar um bom serviço de educação para as crianças, jovens e adultos. Da mesma forma que o Estado, é interesse público, é interesse do Estado prestar serviço de educação. Então, veja, o interesse delas nesse contrato de gestão, delas que eu digo, organização social e administração pública, será convergente, por isso tem natureza de convênio, tá? E exatamente por isso está fora do âmbito de incidência do artigo 37, inciso 21. Artigo 37, inciso 21 é aquele inciso que trata da obrigação de licitar, tá? Ou seja, traduzindo o que o Supremo falou aqui, não precisa licitar para fins de se escolher qual organização social se firmará um contrato de gestão. Ok? Parágrafo 16 do mesmo julgado. Os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, justamente por isso não se aplica às organizações sociais a exigência de concurso público, mas tem que haver um procedimento objetivo e impessoal, tá? Fazer um procedimento objetivo e impessoal não necessariamente precisa de uma prova. Pode ser, por exemplo, análise de currículo, pode ser contratação de pessoas que tenham notória especialização naquela determinada atividade que se pretende prestar, tá? Agora, toda vez que se ficar reconhecido que não agiu-se de forma impessoal e que se contratou visando a pessoa que se estava contratando, podemos sim falar que a OS, nesse caso, vai estar cometendo um ilícito que inclusive será um ato de improbidade, por ferir os princípios da administração, princípio da impessoalidade aí no caso. Parágrafo 20 da mesma emenda. Ação direta de inconstitucionalidade cujo objetivo é julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição, a Lei 9637 e demais dispositivos legais, para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle pelo MP e pelo TCU
da aplicação de verbas públicas. Aí você presta atenção aqui, porque o STF, quando ele falou o TCU aqui, ele falou pensando nas verbas federais, tá? Mas da mesma forma podemos colocar TCE aqui, se for um estado ou município que tiver firmado esse contrato de gestão com a OS, perfeito? Temos que fazer aqui uma interpretação conforme da ementa do STF, perfeito? Esses são os nossos comentários para essa primeira questão, uma questão que não chega a ser absurdamente difícil, mas é uma questão de bom nível até, tá? MPT, eles não são famosos por ter um direito administrativo puxado, eles puxam muito em direitos humanos, trabalho, processo do trabalho. A prova de administrativo costuma ser ali do nível mediano para difícil, tá? Dificilmente é uma prova dificílima, assim. E esse é um bom caso. Você vê que são questões bem equilibradas até. Alternativa 88. Analise as assertivas abaixo. Inciso 1. De acordo com a decisão do STF, os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são dotados de personalidade jurídica de direito privado, pois não possuem vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da administração pública. Se você estudou organização administrativa, você tem, cara, desculpa, você tem o dever de saber essa daqui, tá? Que esse é um assunto muito batido, que é muito reforçado. No nosso curso extensivo a gente fala muito disso, tá? Olha só, os conselhos de fiscalização profissional, por exemplo, CREA, CFM, eles têm natureza jurídica autárquica, tá? O Supremo entende que eles são autarquias federais. Portanto, não tem natureza jurídica de direito privado, não. Tem personalidade jurídica de direito público, administração indireta, tá? Erradíssimo aqui o nosso inciso 1. Inciso 2. Conforme decidido pelo STF na ADI 1717, os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são obrigados a realizar concurso público para contratação de pessoal. Isso é verdade. Tanto que se você entrar, por exemplo, lá no site PCI Concursos, que é um site que reúne muita informação de concurso, você vai ver que lá sempre aparece algum concurso do CREA, do CFM, do CRES. Essas entidades fazem concurso sim, tá? Veja, elas fazem concurso público, todos os conselhos de fiscalização profissional, exceto OAB, tá? Por que exceto OAB? Porque o Supremo tem uma interpretação própria para a OAB. Ele coloca a OAB aí numa nomenclatura que o próprio Supremo criou, né? Como uma autarquia em regime especial, sui generis, tá? Então, enfim, esse inciso 2 é verdadeiro, tem a exceção da OAB, mas ele só cobrou a regra aqui pra gente. Tá verdadeiro esse inciso 2. Inciso 3. De acordo com o entendimento do STF, o regime estatutário legalmente imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente, sendo incabível a exigência de concurso público para a admissão do seu pessoal contratado sob o regime trabalhista. Verdade, esse inciso 3 também. Exatamente essa daqui, a redação no julgado do Supremo. A gente vai ver no finalzinho aqui, tá? E aí você presta atenção no seguinte, a OAB não precisa licitar, a OAB não precisa fazer concurso e a OAB, os empregados dela são de fato empregados e tem o regime trabalhista, regime seletista, tá? Quem entrou na OAB muito antigamente, antes do Estatuto da Ordem ser publicado, eventualmente é estatutário pela Lei 8.112, tá? Mas é um pessoal muito antigo mesmo, tá? Quem entrou agora da década de 90 para cá são todos empregados públicos, regime trabalhista, ok? Tá certa essa alternativa 3 aqui, esse inciso 3. Inciso 4. As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais são passíveis de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, podendo, após a outorga da qualificação,
firmar contratos de gestão com o poder público para fomento e execução das atividades de interesse público previstos em lei, como, por exemplo, de promoção de assistência social, promoção gratuita de educação, promoção do voluntariado e promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. Erradíssimo este inciso aqui, tá? Só quem firma contrato de gestão é organização social, é OS. A OCIP firma termo de parceria, tá? E também OCIP não deve ser instituição religiosa, tá? Propagar religião não é um dos objetos das OCIPs, perfeito? Então, quem está correta aqui é a nossa alternativa D, porque os incisos 2 e 3 estão corretos aqui nessa nossa prova. Vamos ver alguns dispositivos rapidinho aqui, só para a gente fechar. Olha o julgado que eu falei aqui da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênero dos demais órgãos de fiscalização profissional. Preste atenção nessa frase aqui, tá? Não pode ser tida como congênero dos demais órgãos, ou seja, é outra coisa, é outra espécie, é outro gênero, né? Não é um congênero. Isso é importante por quê? Porque se uma prova de concurso falar todos os conselhos de classe aí devem tal coisa, você tem que pensar que a OAB, para aquele examinador, pode estar sendo considerado um conselho de classe, só que de forma excepcional, tá? Você tem que prestar muita atenção aí na forma como a questão é redigida para você. Nesse caso aqui, era um pouco mais fácil para a gente, porque o julgado aqui, a assertiva, melhor dizendo, quando falou os conselhos de fiscalização profissional regulamentados, ele não colocou aqui um todos que pudesse fazer a gente confundir com a OAB, tá? Ele falou de forma genérica. Se ele coloca um todo, você deve prestar um pouco mais de atenção no enunciado para ver exatamente o que ele está querendo falar. Perfeito? Nesse caso aqui estava um pouquinho mais tranquilo. E aí aqui o nosso parágrafo 8º, que é o que mata a alternativa. Olha só. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário impostos aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. Perfeito? Com isso, encerramos a análise aqui das duas primeiras questões dessa prova. Não são questões fáceis, mas também não são questões dificílimas. Para quem está estudando jurisprudência, foram questões bem razoáveis aí. Perfeito? Mas fique ligado que rapidamente nós já disponibilizaremos as próximas questões aqui de administrativo dessa prova integralmente comentadas para você. É isso aí e vamos juntos!